A comédia portuguesa ganhou um novo capítulo assim que Ruído estreou em 2025. Bruno Nogueira, Gabriela Barros ou Albano Jerónimo fizeram parte de uma série de sketches nacionais que nos fizeram olhar para o riso como um ato de resistência. Mas o que é isso? E para onde pode ir a comédia nacional? E as séries e filmes portugueses em 2026? Tanta pergunta. Só mais uma. Será que faz sentido que o audiovisual português faça mais ruído? Olá, eu sou o José Paiva Capucho, crítico de cinema e televisão. Olá, eu sou Albano Jerónimo, sou pai, sou amigo, sou marido e calha também às vezes ser ator e encenador. Sejam bem-vindos a mais um episódio de No Último Episódio. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Ai. Leia o que está aí, mas rápido. É expressamente proibido rir e ou fazer rir, bem como outros objetos ou formas de comunicação audiovisual de conteúdo cómico ou risível a maiores de 12 anos. Fizeram rábulas de comédia? Não. Não, senhor. Albano, bem-vindo aqui No Último Episódio. Já é um nome que estava no meu radar há algum tempo. Eu faço isto há pouco tempo, mas na minha vida de jornalista nunca te entrevistei, nunca nos cruzámos, acho eu sequer, quer dizer, em eventos de imprensa, obviamente. Mas pronto, não nos conhecemos e isso para mim é sempre bom entrar para este episódio num livro em branco. Eu queria falar de várias coisas contigo, entre as quais o ruído, porque o impacto do ruído, de certa forma, não é o mesmo, por exemplo, como séries de comédia como O Pôr do Sol, é outra coisa, porque vem com o embalo do selo de Bruno Nogueira e do vosso, enquanto atores. Não sei se, acho que já está programada, possivelmente, uma segunda temporada, não sei o que é que nos podes dizer sobre isso, já lá vou matar essa galinha, mas queria perceber que impacto pessoal é que teve uma série destas para um ator que já fez tudo e mais alguma coisa. Eu acho que ainda fiz muito pouca coisa. O impacto que teve é sobretudo trabalhar com amigos e pessoas que eu admiro, nomeadamente o Bruno. Já tínhamos tido esta vontade há muito tempo e sempre que temos a oportunidade juntamos os trapinhos e fazemos acontecer alguma coisa. Portanto, assim, o impacto primeiro tem que ver exatamente com este espírito de grupo, este prazer que é trabalhar entre amigos, é um recreio permanente, quase que por vezes te esqueces que é um trabalho. Obviamente não perdes o sentido de responsabilidade e tudo mais, mas o impacto é este, e é isto que eu levo para mim e para a minha vida. Essas condições são um oásis no panorama português? A forma feliz com que tu falas, às vezes não é a forma feliz que eu encontro outros atores a falar sobre as produções nacionais. Eu acho que a coisa está a mudar, de facto, e poderás tu dizer-me, mas essa felicidade de trabalhar com amigos não é assim tão habitual, ou é? Ou eu estou enganado? Não é habitual. Eu tenho tido sorte, apesar disso tudo, de ter tido, sei lá, o companheirismo, o prazer de trabalhar com pessoas que eu admiro e por aí fora. Mas aqui, de facto, é particular, porque ao juntar um grupo de amigos, ou seja, isto quer dizer em quem tu confias, que é determinante para aquilo que tu queres trabalhar, que é esta coisa do rir é proibido. Se te rires, podes ir preso ou o que seja. Mas esta proibição através do riso foi esta mola impulsionadora para desenharmos todos estes sketches ou estas narrativas várias que o ruído nos trouxe. A comédia, quer dizer, não é que seja uma coisa propriamente estranha, mas aqui nem podemos falar de, por exemplo, slapstick comedy ou comédia de física. É uma comédia com preocupação de texto. Queria-te perguntar, até com o entendimento e com o trabalho que fizeste com a Gabriela Barros ou com a Rita Cabasso, se foi um desafio maior para ti por ser comédia, ou estavas mais confortável por ser comédia? Comédia não é um registro que eu tenho feito muito, infelizmente, e então foi tentar relaxar para entrar, ou seja, no fundo eu tento nunca catalogar, seja drama, seja comédia, tento sim focar-me nas situações em si. E depois as situações em si é que podem ou não ter uma comicidade ou podem ou não ser mais ou menos dramáticas.
E esse tem sido um bocadinho o meu mapa, porque mesmo em personagens eu não acredito em personagens, não acredito em histórias, acredito sim que há momentos que nos podem eventualmente definir como possíveis personagens ou um caráter qualquer. Portanto, foi um bocadinho a mesma zona, foi abraçar este ensemble e mergulhar nas situações que o Bruno e com a equipa de argumentistas desenhou. Esse desenho, o Ruído, vai ter uma segunda temporada, eu penso que está confirmado, não estou aqui a fazer mentira nenhuma. Foi de facto sucesso, houve uma estratégia diferente de comunicar o próprio Ruído, e isso também é uma coisa que eu quero discutir contigo, porque para uma pessoa, hoje em dia um ator português não pode ser só um ator. O que é que eu quero dizer com isto? Parece-me que ele tem que ter uma preocupação de como é que ele aparece, o que é que ele diz, tem que ter as suas redes sociais. Eu percebo que há atores que não gostam, há outros que já aceitaram e fazem. O Ruído foi-se partindo na internet, ou seja, as pessoas consumiam, se calhar, às vezes, primeiro os sketches no Reel de Instagram e depois é que iam explorar às plataformas, neste caso a RTP ou a RTP Play. O que é que tu pensas sobre isto? É confuso? É difícil de adaptar-te? A vida tem que ser assim? Para um ator, como tu, estas coisas passam pela cabeça, ou tentas que não te cause ruído na cabeça? Tento que não me cause ruído. Acho que há, de facto, os tempos obrigam-te a uma lógica de comunicação diferente. No que diz respeito à série, acho que a forma, que a estratégia que a RTP encontrou para falar ou promover este objeto, acho que foi inteligente. Acho que deveria arriscar mais, na minha opinião, sobretudo na parte dos bloopers, não é? Que é de certa forma nos toca a todos, ou imprime logo uma ligação com o público imediata. Porque tem esta característica que eu aprecio imenso na minha vida, que é o erro que despoleta em algo, outra coisa, que paras a narrativa e transformas e por aí fora. Pessoalmente, acho que, pelo menos eu vejo redes sociais, só tenho uma, que é o Instagram, que uso pura e exclusivamente para fins profissionais, para promover teatro, cinema, eventualmente algum trabalho mais de publicidade e por aí fora. Mas não é obrigatório. Eu próprio luto-me diariamente com essa questão. Não diariamente, mas penso algumas vezes no sentido de que faz ter uma rede social para aquilo que eu faço ou para aquilo que eu quero trabalhar. Vejo isso como um complemento, e o uso que eu tenho do meu telefone, por exemplo, diário, isso aí eu já controlo, portanto aí eu consigo dosear. Agora, as redes sociais, para mim, é uma extensão para chegares a mais pessoas. E ela não muda a tua forma de trabalhar. Não. Ou seja, o método, a lógica, a plataforma não pode sequer mudar a forma como tu encaras a personagem. Não, de todo. Para mim não, é completamente acessório. Isso é o meu trabalho, é o meu trabalho. Quando nós vemos o Albano Jerónimo a ser engraçado no Ruído, o Albano Jerónimo está ciente que está a ser engraçado? Epá, não. Eu, quanto muito, quero divertir-me com eles. Certo. E se eu me divertir com eles, acho que o princípio é esse. Porque imagina, eu acho que o Bruno Nogueira, ele não vai admitir, mas estou a pensar, eu conheço alguns humoristas e não tem mal nenhum a pessoa saber que é engraçado. É difícil, mas eu acho que isso dá um certo gozo. Eu, por exemplo, entre amigos, todos nós já fizemos piadas que sabemos que as pessoas vão rir, entre família e amigo. Eu quero perguntar a isso a nível profissional. Se tu tinhas consciência de, não, esta agora, o improviso que eu vou fazer, não tens esse discernimento, mas depois, eu acho que isto vai ser engraçado. Eu vou fazer aqui isto a ver se a malta se ri. Há sketches que são mais imediatos, não é? Que tu percebes ou lês e, sei lá, posso dar-te um exemplo. O sketch sobre a licença, tens que renovar a tua licença de humorista. Sim. Esse, quando tu lês, à partida, quer dizer, só se aquilo for feito de uma forma um bocadinho tosca, que pode acontecer. Mas à partida esse foi uma ligação direta. Aquilo tem piada, aquilo é inteligente, é acutilante, é urgente e é necessário. Portanto, há escritas que me despoletam automaticamente uma ligação e se calhar um juízo logo. Epá, isto aqui é capaz de funcionar. Pronto, agora, eu a fazer, estou muito longe disso. Eu estou ali para fazer. E agora, partindo para uma segunda temporada, mantens esse mesmo fio condutor? O que é que nós podemos... Eu sei que não podes falar muito sobre isto, mas vou ter que fazer a pergunta, porque as pessoas estão a ouvir e a ver se vão sair muito fora do registro, se é para manter aquilo que nós vimos no Ruído, se há alguma novidade, se há personagens novas, o que é que vamos ver de Albano Jerónimo em Ruído?
uma pontinha do véu. Eu sei que não vais poder dizer muito, mas deixa ver. Epá, não te posso dizer por uma simples razão, porque eu também não sei. Certo. Mas aquilo que eu te posso garantir é que com este grupo de pessoas, que as pessoas podem esperar é um estilhaçar ainda daquilo que gostaram, é um rasgar ainda maior daquilo que podem pensar ou esperar deste ruído. Portanto, é não largar aquilo que funcionou e ampliando um bocadinho a ideia do próprio objeto. Antes de partirmos para outros assuntos também ligados à área do cinema ou do teatro, surpreendeu-te? A primeira pergunta é se te surpreendeu que de certa forma o ruído tenha caído tão bem no público português. Isto porque muitas vezes o Bruno Nogueira já fez objetos, projetos, produções que não caíram assim tão bem. Depois são adoráveis. É como o vinho vai envelhecendo e as pessoas vão gostando. Não é, às vezes o Bruno Nogueira não é consensual e isso pessoalmente acho que é uma das grandes mais-valias dele. Mas se te surpreendeu o impacto positivo que uma série de comédia teve em Portugal, sendo certo que há muita pouca comédia hoje em dia na televisão nacional? Surpreende sempre. Mas sim, acho que a comédia tem um bocadinho quase via verde, é um bocado como a música clássica ou como a dança, tu não questionas, não é? Ou seja, tu absorves, vês, gostas ou não gostas, é muito direto. Uma peça de teatro já não é bem. Mas aqui eu acho que o Bruno de facto tem essa particularidade que eu admiro, como tu. Acho que um bom objeto, uma boa produção tem que ter essa qualidade de não querer ter a pretensão de agradar a toda a gente, porque acho que isso acho desinteressante verdadeiramente. E o Bruno tem essa qualidade. Aquilo que eu te posso dizer é que acho que faz falta que existam mais perspectivas, é um bocado como o mar, não é? Tu para falar sobre determinado assunto, às vezes o mar recolhe para vir ainda com mais força numa onda, e acho que o humor tem essa função que te dá esse distanciamento das situações e das coisas, para tu poderes olhar para aquilo que está à tua volta de outra forma. Então o ruído, o humor, acho que cada vez mais devia fazer parte do nosso menu, não é? Para nos aliviar, para relativizarmos e para termos a perspectiva de nos pormos no lugar do outro. Mas cada vez menos estamos no lugar do outro e cada vez menos estamos com vontade de rir. Isso não é preocupante para um artista? Eu sinto que as pessoas estão com pouca paciência. Sim, e acrescento que a empatia está cansada nessa perspectiva. Acho que temos que continuar a insistir e a trabalhar nisso, não é? Porque uma das funções que nós temos enquanto artistas é exatamente isso, é aguçar esta perspectiva que a arte nos pode dar da essência humana, do que é que a compaixão pode significar. Todos esses valores, no fundo a arte para mim é um exercício sobre os valores que se podem perpetuar e que tu conscientemente podes escolher ou não. Portanto, acho que a arte nesse sentido, o humor, temos que continuar a insistir, é um músculo, é um ginásio cívico, se quiseres. Não, ginásio físico é uma boa definição, sim. Gosto. Albano, virando aqui a agulha para 2026, eu se for à tua página do IMDb, tenho em Upcoming Projects 11, portanto há aqui várias coisas, há umas que eu já ouvi falar, outras nem tanto. Como é que vai ser este teu ano de 2026? Por onde é que queres começar a atacar? Está a ser bastante concorrido, parece-me, pelos vistos. Mais para cinema, mais para teatro, mais para... O que é que vem aí? O que é que podemos esperar da Albano Jerónimo? Eu acho que mais teatro este ano. Já acabei o outro ano com esse lado de teatro, com um texto do Cardeal Tolentino Mendonça, encenado pelo John Romão. Estreámos em Braga, um projeto com o coletivo Zabra, que eu gosto particularmente, numa perspectiva mais de exploração de inteligência artificial, com uma máquina contracenar com um ator em cena. Este ano temos a estreia do filme do Sandro Aguilar, A Primeira Pessoa do Plural. Estaremos em Roterdão, estivemos na Mostra Internacional de Valência. É um filme que já tem um caminho, já ganhou alguns prémios também, isso significa que já tem uma história, um lastro. E estou muito curioso para já de focar-me naquilo que aí vem. Para já veio o filme do Sandro. É um filme tremendo, uma qualidade inacreditável, a fotografia do Xavier, o trabalho de maquinaria é impressionante, o próprio guião. Estamos a falar de um filme que fala de uma forma muito básica, que é um casal que perde uma filha e tu tentas te reinventar nessa dor, e essa diluição dessa mesma dor
às vezes tu podes te projetar noutras pessoas. Imagina que eu agora imagino que sou tu para poder suportar melhor o viver. Então o Sandro filmou essas outras possibilidades, onde eu faço, salvo erro, 4, 5 personagens, a Isabela Abreu, 3. Portanto, é um jogo muito quase entre o grotesco, o circense e uma verdade tremenda da dor que é perder um filho. Portanto, é uma mistura tremenda. Não é só uma coisa, esse filme. Não. O filme... E posso dar-te outro toque aqui que é muito particular, até porque nunca passei por isso. Eu tinha perdido a minha mãe há um mês, antes de começarmos a rodar o filme. E foi a primeira vez também que tive essa zona de trabalho. Nós estamos aqui a falar de terapia em trabalho, porque não gosto de fazer isso. Há sítios específicos com pessoas concretas para fazer isso. Mas foi uma zona, este filme, onde não houve filtro, onde o exercício da minha função foi plena, onde só estava ali para servir de forma concreta e o mais aberto possível aquilo que o Sandro pensou. E isso às vezes não pode ser perigoso, esse precipício, de repente, o sem filtro, nós que estamos todos... como é que eu dizer, com tantos embrulhos e com tantas vidros a esconder o que somos, às vezes para um ator de repente despir-se completamente pode ser vertiginoso. Eu penso sempre muito nisso, abraçar então se esse filme me toca eu também tenho um filho, na perda de um filho, tu colocares-te nos sapatos que não queres ter, é um bocadinho, é o quê, aliás? É o quê? É um exercício, é um salto de fé, se quiseres, é uma zona de confiança. E é sobre isso, né? É falar de pessoas, e aquilo que nós pretendemos, pelo menos pessoalmente, é falar sobre pessoas. Mas para falar de pessoas eu tenho que conhecer pessoas, e é um exercício permanente de falar sobre o que é isto, de estarmos aqui, das relações do outro, daquilo que tu ouves, a tua escuta, enfim, por aí fora. Portanto é sempre um salto para o desconhecido, e se eu puser o meu ego à frente disso, é muito mais desinteressante. O que é que te dizem quando vais lá fora promover o cinema e as séries portuguesas? É diferente do que dizem cá dentro? Sim, para já. É melhor? É, de certa forma. Agora, sim, olha, pensando nisso, dessa forma, sim, é melhor no sentido em que não há um julgamento, não há um preconceito. Há sim, por exemplo, em Valência foi muito interessante. O Sandro, o filme ganhou a melhor fotografia, eu ganhei como melhor ator. Pessoas que eu nunca vi na vida. E foi muito interessante porque avaliam somente o trabalho. Não conhecem de parte nenhuma. Portanto, essa perspectiva de te avaliarem ou julgarem um objeto artístico somente pelo objeto é muito mais justo. Obviamente há diferenças, ficam espantados, por exemplo, quando nós falamos sobre o nosso orçamento para fazer um filme. Ficam assim, até houve uma situação muito, muito engraçada quando falámos sobre aquilo que foi gasto para fazer um determinado objeto, e perguntaram-nos, mas isso num dia? Não, no filme todo. No filme todo, como assim? Não, esse é o budget para o filme todo. O filme todo, e vocês fizeram isto? Portanto, há aqui um mix feelings, não é? Não quer dizer que nós, afinal eles conseguem fazer isto com menos, ainda fazem coisas boas e ganham prémios lá fora, vamos dar menos. Não é essa a lógica. Se consegues fazer assim com este dinheiro, claro, podes fazer outras coisas. Sem dúvida, sou muito a favor disso. Essa mentalidade não mudou em relação ao público português? Não achas que há sinais de alguma alteração? Sobretudo porque agora produzimos mais séries, como por exemplo o Rabo de Peixe. Quer dizer, o Rabo de Peixe é um ovni porque não temos mais séries. Tivemos mais uma, A Glória, que não correu tão bem, mas tivemos Rabo de Peixe com 3 temporadas, vem a terceira este ano. Temos séries como Ruído ao Pôr do Sol, ou seja, esta avalanche de conteúdo, não sendo uma avalanche muito grande, ela não mudou para ti a percepção do público português em relação ao que nós fazemos? Ou seja, continua a haver de facto esse preconceitozinho de o que é português? Não, isto eu não. Se calhar não vou dar oportunidade, se calhar não. Eu creio que não, creio que já está a mudar. Obviamente ainda há ecos disso, mas já estamos numa época onde isso já não, pelo menos pessoalmente não acredito e já não sinto isso. Basta veres o Nimas este ano, bateu recordes de bilheteira como nunca antes. E lá fora, fora de Lisboa tens o Cinema Trindade no Porto, também faz números muito bons. Precisamente. E os cineclubes pelo país inteiro. Exatamente, ou seja, há toda uma corrente de cinemas, por exemplo, que estamos aqui a falar, que está a viver uma segunda vida, uma terceira, uma quarta vida. Portanto, eu acredito que o público está com uma ansiedade, está com uma sensibilidade virada para
o ato de ir ao cinema, a experiência cinematográfica, sensorial, intelectual, até de entrares numa sala de cinema e teres esse prazer e contacto com um filme ou com uma série. Portanto, eu acho que essa ideia de ser português, português torce o nariz, eu acho que isso já lá vai. Acho que as pessoas já perceberam que estamos a falar do mundo global, onde essa globalidade também passa exatamente pela forma como tu vês aquilo que fazes cá. Não é? Porque de facto os atores portugueses, a matéria-prima humana que tu tens cá, não é em nada diferente de, pelo menos falo pela minha experiência, de equipas em Londres, na Irlanda, em França, não é em nada diferente. Quando nós olhamos para 2026 e olhando para os teus projetos futuros, e também tenho falado com pessoas que de facto o trabalho não tem faltado, a projeção e a escala é que falta sempre. Por exemplo, olhando para filmes como este Playback do Sérgio Graciano, que é um filme biográfico, imagino eu, sobre o Carlos Paião, que já acabou a sua rodagem, se não estou em erro. Qual é que deve ser o nosso caminho, não só em séries como em filmes? O que é que eu dizer com isso? Se nós olhamos para séries, há alguma diversidade, de facto, hoje em dia. A RTP apostou, a SIC e a TVI de forma mais tímida, mas vão tentando também. O cinema, acho que continua muito aquela guerra que eu acho estúpida e tonta, mas entre cinema comercial e cinema de autor português, que é uma coisa que eu embirro muito, mas enfim, não precisamos de entrar, não te vou colocar aí. Qual é que deve ser a nossa estratégia? É o lado da nossa história, da nossa biografia, mas às vezes não há orçamento para isso. É o lado da história original. Ou seja, é difícil definir-nos. Acho que continua a ser difícil. Eu tenho ido a festivais internacionais. Sinto também, como tu dizes e bem, que as pessoas gostam do que nós fazemos e que cá dentro ainda há algum medo, ou não vou dizer aversão, mas preconceito. Qual é que deve ser o nosso caminho? Ao fim destes anos todos já tens resposta para essa pergunta? Ou o bom é não termos resposta? Eu acho que é interessante não teres um género. Ou seja, olhas para um filme brasileiro e dizes, este é um filme brasileiro. Olhas para um filme português, há filmes onde tem essa carga essa coisa mais cultural, onde consegues definir, este aqui provavelmente poderá ser português. Contudo, eu também acho interessante esse lado de não teres sítio, porque te podes encaixar em vários, ou porque também tens uma perspectiva sobre aquilo que fazes mais aberta. Mas, não tendo nenhuma solução assim já, mas se calhar uma das possíveis soluções passa por tornar a cultura ordinária e não extraordinária. Não ser um ato quase de agora vamos ao teatro. Não, tornar a coisa como beber um copo de água. A cultura, abrir, sei lá, ligar de uma vez por todas o Ministério da Cultura ao Ministério da Educação. Criar pontes entre a educação, a formação de novos públicos, ou seja, tornar a coisa um consumo normal, natural. Certo, não parecermos efemérides. Sim, ou seja, exato, não criarmos guetos, não é? Ainda por cima estamos a falar de um país tão pequenino como o nosso, não é? Portanto é agilizar e as pessoas querem muito, as pessoas aderem, basta fazeres quando vão em digressão, seja com que objeto for em teatro, as salas estão sempre cheias. E isso quer dizer alguma coisa, quer dizer que as pessoas estão atentas, estão ávidas por ver objetos artísticos, seja teatro, dança, música, ou o que seja. Mas temos que continuar esta fruição, esta produção artística. Mas o teatro em Portugal tornou-se pop. O cinema e as séries não. Ainda agora estava a falar sobre isso com o fotógrafo, com o José Fernandes. Porquê? Há alguma razão que... Há várias. Eu dei-lhe várias razões, mas para ti já agora pergunto... Nunca pensei nessa perspectiva do teatro, tornou-se mais pop. Não sei. Pop no bom sentido, ou seja, Entendo. tem isso que tu estás a dizer. As pessoas têm entusiasmo a ir ao teatro. E as salas estão efetivamente cheias. Depois, se há condições ou não para a criação, isso são outras coisas. Mas há, de facto, interesse nacional no teatro. Eu não sinto que haja interesse nacional no cinema português e até nas séries portuguesas. Aconteceu com Rabo de Peixe, não sei se sentiste isso. Aconteceu, de facto, houve ali um clique, nem que seja. Acho que já desapareceu um bocadinho. Não sei o que é. Quer dizer, sei, mas já agora pergunto. O teatro, em relação ao teatro, eu acho que também tem que ver com a resposta aos tempos que estamos a viver, no sentido em que cada vez mais todas estas experiências e avanços tecnológicos, plataformas, redes sociais, enfim, são sempre mecanismos que de certa forma nos isolam ou nos potenciam. Fica em casa e tens 300 amigos. É um bocado um paradoxo, mas é verdade, é isto que está a acontecer. E o teatro surge como resposta. Ver pessoas, sentir pessoas. De certa forma, o teatro deseja, com este avanço da inteligência artificial, por exemplo, que se possa tornar uma experiência gourmet, quase, onde pagas 100 euros para ver um espetáculo, mas vais ver pessoas e vais ver interação entre pessoas, de facto. Ou há outra perspectiva muito interessante. Antigamente, há
40 anos atrás, para fazeres uma ponte, precisavas de, agora vou especular, 400 homens e 50 milhões. Hoje em dia precisas de 200 homens e 30 milhões. Para fazer uma peça de Molière há muitos anos, precisavas de 8 atores e 2 horas. Hoje, para fazer essa mesma peça de Molière, precisas de 8 atores e 2 horas. Portanto, há coisas que se mantêm, há coisas que não se perdem. Acho que o teatro mantém essa matriz. Acho que isso é uma das razões para as pessoas revisitarem e quererem um revival teatral e torná-lo pop, que eu acho isso incrível e adoro essa ideia. O cinema, acho que é continuar a insistir. Há coisas tão incríveis, sei lá, posso falar de Gabriela Brantes, Carlos Conceição, Miguel Gomes, próprio Sandro, Tiago Guedes, enfim, já tantos exemplos começaram a rasgar esta carapaça deste preconceito em ser português, ou é o áudio que não se ouve bem, certo, ou é tudo muito parado. É tudo muito parado. Manuel de Oliveira, é sempre Manuel de Oliveira. Mas são ótimas referências, ainda bem que as pessoas se lembram do Manuel de Oliveira. É o autor mais, dizia João Botelho, é o autor mais exportado do cinema português. E é verdade. Aproveitem agora para se reconciliarem, ou seja, nesta insistência que eu acho que tem que ser este ginásio cultural que estamos aqui a falar, aproveitem para ir ver o ciclo do César Monteiro, por exemplo, que é uma boa possibilidade, uma boa oportunidade de revisitarem coisas do passado, made in Portugal, do caraças. E depois provavelmente até vão encontrar coisas em João César Monteiro que até podem desaguar em séries de televisão ou em filmes, porque todos nós estamos um bocadinho no mesmo barco. Acho que é isso que falta, é as pessoas perceberem que estamos todos mais ou menos a rumar para o mesmo sítio, que as séries e os filmes portugueses não estão contra os portugueses. Parece assim uma coisa um bocado populista e política de se dizer, mas é um bocadinho isso também a minha, entre aspas, missão às vezes. E outro detalhe também, e acho que é importante dizer, nós somos muito bons. E às vezes esquecemos disso. Nós somos muito bons. E não falo por mim, falo daquilo que está à minha volta e da paisagem que tenho de colegas meus. Somos muito bons naquilo que fazemos. E as pessoas têm que ao mentalizar que isso de facto é uma realidade. O Wagner Moura agora está a ganhar aquilo que ganha, mas o Wagner Moura vem de um sítio. Sim. E o que ele teve que fazer para... Sim. As pessoas às vezes esquecem-se que... não, claro que o Wagner... Não é claro. Vejam a carreira e a projeção e o que ele teve que fazer para chegar onde está agora. Sim, é um excelente exemplo. Pronto. Ele e o Kleber, sim. E acho que nesta zona, acho que nós estamos exatamente nessa mesma zona. Há um caminho e o caminho é feito com todos e com o público, falo. O público tem que se emancipar nesta perspectiva. Estamos todos a remar para o mesmo lado, nessa lógica que estavas a falar, dessa perspectiva política que estamos contra. Não, estamos todos no mesmo lado e queremos é que toda a gente curta os objetos que são feitos, os filmes, as séries, o que seja, e estamos todos a trabalhar uma identidade que é a nossa essência. Certo. Ser português. Sim. Albano, aqui agora mesmo para remate da nossa conversa, tens vários projetos, há mais algum que achas que seja interessante nós talharmos aqui caminho? Sim, As Memórias do Cárcere, que estava aqui a ver, sim. Rodei com o Sérgio Graciano, produção do Paulo Branco, Leopardo Filmes, portanto é um filme que foi isto já é um projeto com algum tempo, se não me engano. Com algum tempo, que agora foi materializado, ano passado, quer dizer, e agora creio que este ano verá a luz do cinema. Vamos ver o que é que esse filme nos pode trazer. O próprio Playback que mencionaste há pouco, várias séries em que participei também que vêm à superfície este ano também. Teatro, vou fazer pela primeira vez Beckett, que nunca tinha feito, Endgame, um texto inacreditável. Vou voltar a encenar, portanto vou voltar a trabalhar com um amigo incrível, que é o Nuno M. Cardoso, em teatro. Portanto tenho a imagem recheada de boas pessoas, que é o que eu quero. Boa, e precisamos muito de boas pessoas. Voltando ao início da nossa conversa, O Ruído podia ser uma série internacional? Eu acho que sim. Porquê? Porque tem tudo aquilo que um office poderá ter para ser exportável. Tem comicidade, tem coisas mais tipicamente portuguesas, se quiseres, mas acho que a base do Ruído, a premissa, é universal. Tu és ou podes ser preso por te rires, ou é proibido rir. Portanto, acho que esta premissa é válida na Alemanha sobretudo, neste momento, na Inglaterra, França. Acho que o ponto de partida da série é válido. Portanto, sim, claro que sim, podia ser exportado, e acho que, para o bem do Bruno, ele agradeceria certamente que fosse vendida, por exemplo, o conceito. E estamos mais próximos de nos proibirem de rir, ou isso é tudo uma conversa de treta?
Não, eu acho que é uma tentativa clara, não é? Não é uma conversa da treta, estamos a viver isso hoje em dia. Todos os movimentos extremados, de esquerda ou de direita, mas neste caso em particular de direita, onde há, agora poderíamos abrir aqui uma caixa de Pandora, mas quero só tocar em alguns pontos. Há uma segregação feminina, por exemplo, que a mim me faz imensa impressão. São tiques ditatoriais de direita, se quiseres. Sim, estamos a viver isso e acho que as pessoas têm que acordar, as pessoas têm que estar atentas. Sei que já têm as suas vidas. Pôr comida na mesa é complicado, muito difícil, eu sei que sim. Pôr um miúdo a estudar numa escola é muito complicado, mas as pessoas têm que ter noção que isto está a acontecer neste momento. E a melhor forma de combatermos isso é através de coisas tão simples como afeto, empatia, escuta e amor. Ou seja, isto não é aqui uma coisa romanceada, não, é mesmo verdade, porque se tiveres isto tudo, aguças o apetite para escutares o outro, e se o outro não estiver bem, eu não posso estar bem. E, portanto, acho que é um trabalho coletivo, uma consciência coletiva, e como o Wagner Moura, já que falámos nele há pouco, disse, nós temos traumas, não é? De uma ditadura que esteve aqui neste país, e há estes tiques de vários políticos, partidos e por aí fora. Mas eu acredito que os bons valores também podem passar de geração em geração, e trabalhemos nisso, foquemos-nos nisso, que há pessoas boas, há valores, e vamos perpetuá-los nesse sentido. E no final do dia eu gostava de ter a sensação que os valores, os bons valores, se sobrepõem a estes traumas ditatoriais, digamos assim. Uma última pergunta: a cultura deve combater os extremos ou tentar empatizar com eles para que eles se mudarem? Acho que a cultura tem que ter escuta ativa, ponto. E tudo é material, tudo. Mas sim, no fundo o que nos interessa é voltar a baralhar o jogo, é baralhar o jogo e voltar a dar. No fundo é que sejam espaços de comunicação, montras ou plataformas onde tu te consegues reinventar e confrontar, muitas vezes com medos, com coisas que estão a acontecer neste preciso momento. Portanto, a cultura é essencial para tu te lavares, para tu te reciclares, para não perderes o sentido, porque às vezes é muito fácil, no meio deste horror que estamos a viver hoje em dia, da violência extrema, tu perderes o norte. E acho que a cultura pode ser um bom barómetro para te encontrares. Certamente vais encontrar outras pessoas numa sala, portanto já é um bom princípio. Certo, é verdade. Albano, agora mesmo para finalizarmos, isto eu costumo sempre fazer, pedir aos meus convidados ou convidadas que façam sugestões de filmes, mas não precisa de ser. Eu só quero voltar a usar este espaço para promover a minha própria iniciativa, que é a de 365 filmes nacionais em 365 dias. É uma missão que eu decidi abraçar este ano nas minhas redes sociais e nas minhas plataformas. Estou a ver uma data de filmes portugueses sobre os mais variados autores e estou a falar sobre eles em texto, em podcast e em vídeo. Portanto, se quiserem ajudar-me, são mais do que bem-vindos. Albano, tens alguma sugestão que queiras aqui deixar? Sem ser portuguesa também? Pode não ser portuguesa, à vontade. Eu reli há pouco tempo um livro que me tocou particularmente, que é Quando o Corpo Diz Não, do Gabor Mate. Eu adorei. Ou tens o Ailton Krenak, por exemplo. Tem 3 livrinhos assim que se leem assim de rajada. São as minhas sugestões a nível de livros. Cinema, sem dúvida fui ao cinema, tive uma experiência brutal que já não tinha há muito tempo. One Battle After Another, de Paul Thomas Anderson. Foi uma viagem esse filme, adorei esse filme. Imagino que para um ator tens vontade de saltar para a tela. Opa, completamente. Foi mesmo essa a sensação. Quem me dera estar ali a brincar com eles. Obviamente, claro. Mas sim, para já acho que já te entretens com estes, para já, sim. Muito bem, obrigado, Albano. Obrigado a ti. Já agora, nós voltamos na próxima semana com mais um episódio de No Último Episódio. Adeus. No Último Episódio é um podcast do Expresso, com sonoplastia de Gustavo Carvalho, edição de João Reis, coordenação de Joana Beleza e direção de João Vieira Pereira. Podem ouvir todos os episódios em expresso.pt ou na vossa plataforma preferida, onde podem subscrever e avaliar o podcast, bem como dar-nos o vosso feedback.